cai para dentro do texto. E a melhor dica que eu tenho para te dar é uma forma adequada da leitura. A gente poderia estudar aqui vários e vários aspectos voltados para a questão da análise textual, como voz, tipo de linguagem verbal, não verbal, o que é sinonímia, antonímia, figuras de linguagem, funções da linguagem, tipologia textual, tudo isso. Mas no final das contas, não adianta ter nada disso se você não fizer uma leitura adequada. E qual é o grande problema da gente na hora do concurso público? É a leitura desatenta. Você chega lá e faz uma leitura apenas mental. Mas aí pensa comigo, uma coisa é você fazer o exercício na sua casa e outra coisa é fazer lá no dia da prova. É completamente diferente. Em casa você está tranquilo, relaxado, você procura um ambiente silencioso, você procura um ambiente iluminado, adequado, tudo isso contribui. Aí você vai para o dia da prova, tem barulho, você já está tenso, está nervoso. E aí o que você vai fazer? Leitura mental? Putz, completamente dispersiva. Um texto com 30 linhas, começa a leitura mental, chega à linha 7, você não está mais prestando atenção no texto. Você começa a pensar no papagaio, no periquito, no feijão que deixou no fogo, no marido, na esposa, no amante. A mente voa. E aí já era. E você continua a leitura, na marra. Chega ao final da linha 30 com aquela sensação horrorosa. Meu Deus, eu li sobre o que mesmo? Mas é a tal ponto que você não sabe o tema do texto. Não sabe se foi sobre economia, se foi sobre violência, se foi sobre esporte, se foi sobre religião, se foi sobre família, se foi sobre filosofia. Você não sabe. E aí você se obriga a fazer uma segunda leitura. O problema é quando a segunda leitura ainda assim é ineficiente. Aí caramba, já era. Desiste, vai para as questões de gramática. Agora, eu posso minimizar esse problema? Posso, através de um jeito muito simples. Basta fazer uma leitura em voz alta. Calma, calma. Eu vou te explicar. Não é nesse tom de voz que eu estou aqui agora, não. Basta balbuciar para você escutar o tom da sua voz. Quando você faz isso, automaticamente você lê mais devagar. E quando você lê mais devagar, você presta mais atenção nas pausas e nas entonações do texto, consequentemente você compreende e interpreta melhor o texto. Eu tenho certeza absoluta que ao final de uma leitura assim, pelo menos o tema central você dominou. Pelo menos o tema. Você vai saber se é sobre esporte, se é sobre violência, se é sobre economia, se é sobre religião. Isso você vai saber. Já é um bom início. E aí depois você vai para o comando da questão, para saber se a questão é de compreensão ou se é uma questão de interpretação. Ué, não é a mesma coisa, Sidney? Não, são processos completamente diferentes. Quando eu falo em interpretação, é aquilo que está dentro do texto. Quando eu falo em interpretação, é aquilo que vai além do texto. O comando muda completamente. Quando eu falo de compreensão, como a gente vê aqui, é aquela questão que vai te jogar para dentro do texto. Como vai ser o comando desta questão? Vai ser sempre assim, ó. Segundo o texto, de acordo com o texto. Pode ser que apareça simplesmente assim, ó, no texto. Ou na linha tal, no termo tal, no período tal, no parágrafo tal e por aí vai. Se a questão te direcionar, levante as mãos para o céu e agradeça a Deus. Se a questão te mandar para a linha 5, vá até a questão ali, ó, vá até a linha 5 e destaque o termo. Sabe por que eu estou pedindo para você fazer isso? Porque a resposta estará ali naquele entorno. Se você quiser, ainda pode colocar aqui, ó, número 1, para mostrar que a resposta da questão número 1 está ali, ó, naquele entorno. E se a questão número 2 te mandar para a linha 18, você vai até lá, ó, até a linha 18 e vai marcar o termo que está ali. Se quiser, ainda pode colocar o número 2. Prova de língua portuguesa tem que ser rabiscada, facilita a procura. E neste momento, esse tipo de questão só precisa de quê? De calma e atenção. Se você tiver calma e atenção, você vai encontrar a resposta por um motivo muito óbvio. A resposta está dentro do texto. Agora, quando a questão é de interpretação, aí o bicho pega, porque vai além do texto. O comando muda completamente. Agora não é mais segundo o texto, de acordo com o texto. Agora é infere-se que, deduz-se que, analisa-se
que, interpreta-se que. E se eu estou falando que vai além do texto, eu estou falando de conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. Então tem sim que ter lido bons livros, tem sim que ter visto bons filmes, tem sim que ter escutado boa música. Idade conta, uma pessoa de 40 anos é muito mais experiente com uma pessoa de 20. Tudo isso vai contar. E você vai falar, pô, então eu tô ferrado, porque eu só vejo Sessão da Tarde, escuto a Anitta. Mas para nossa sorte, a maioria das questões são de compreensão. E quando são de interpretação, ainda assim terão o texto como base. O que eu quero dizer com isso? Que numa prova de concurso público, você jamais vai se preocupar com o que o autor quis dizer. Você vai se preocupar apenas com o que ele disse só. E dentro dessa perspectiva, eu tenho 3 possíveis erros interpretativos, ou erros de entendimento, como preferirem. Eu tenho o erro da redução, eu tenho o erro da contradição e eu tenho o erro da extrapolação. Vamos fazer uma pequena analogia rápida aqui para que vocês possam entender isso. Eu tenho aqui o Pedro e o João. Aí eu digo que eu encontrei o Pedro e o João lá na Praia da Barra. Os dois estavam sentados num quiosque, tomando uma cervejinha gelada, comendo um peixinho frito. O Pedro estava de sunguinha branca e o João de sunguinha amarela. O que você interpreta a partir disso? Se fosse uma turma presencial, repleta de gente, com vários homens, né? Porque homem é bobo, né, gente? A gente sabe. Aí já ia ter, né? Já sabe que ia ser assim. Mas agora não. Vamos falar sério. Estes erros estão no texto? Nunca. Eles estão no comando da questão. É uma indução ao erro. O cara quer te induzir ao erro. O que seria, neste pequeno texto, um erro de redução? Seria dizer que o tema central do texto é a cerveja. Caramba, não tem como. Foi apenas um elemento do texto. Seria reduzir demais. O que seria um erro de contradição? Seria dizer que Pedro e João são inimigos, por exemplo. Poxa, não tem como. Estão batendo um papo, tomando uma cerveja na beira da praia com trajes de banho. Eles podem ser qualquer coisa menos inimigos. Agora, cuidado com esse tipo de questão. É a questão que mais derruba o candidato. Porque no final das contas, o cara joga com técnicas mentais. Aí ele pega quase um Ctrl+C e um Ctrl+V do texto e pede para você assinalar a incorreta. Marque a incorreta, marque o incorreto que se afirma em, e vai por assim em diante. Nesse momento que ele pede o incorreto, ele faz quase um Ctrl+C do texto, quase um Ctrl+C, um Ctrl+V, quase um copia e cola, mas eu disse quase. Aí ele pega um trecho assim com 5 linhas. E aí na 4ª linha, ele deixa uma lacuna. Que lacuna é essa? É a troca de uma palavra por outra, é a troca de uma expressão por outra, é uma vírgula que ele insere, ou que retira, que altera o sentido. É uma bobeira, mas se a leitura não for atenta, você não percebe. Por exemplo, este pequeno texto que eu acabei de narrar aqui, poderia ser algo muito maior, inserido dentro de um texto grandão. Aí, nesse momento, o cara recorta, joga lá na opção e ele troca amigo por inimigo e você não percebe. Por quê? Porque fez uma leitura desatenta. Isso significa que a própria leitura das questões precisa ser em voz alta. Detalhe, isso serve também para as outras disciplinas. Quando você começa a ter esse hábito em direito, em informática, em raciocínio lógico, você começa a perceber que você compreende melhor as questões. Tenta fazer isso nas outras disciplinas também e você vai ver como você vai evoluir. Depois você me dá um toque, tá? Até porque você agora tem minhas redes sociais. Então acompanha aqui comigo, ó. Então, não dá para dizer que são inimigos. E o que seria um erro de extrapolação? Seria dizer, por exemplo, que Pedro e João são namorados, que eles têm um caso. Ué, não pode, Sidney? Não, não pode. Em nenhum momento eu mencionei algo sobre a sexualidade deles. Em nenhum momento eu falei isso no texto. Então, a questão de extrapolação, ela fala algo que não apareceu no texto. Ela extrapola as margens do texto. Agora, pegando esse pequeno texto, para a gente fazer uma análise adequada, eu vou dizer que em relação à compreensão, são 2 homens conversando. E em relação à interpretação, eu posso dizer que são 2 amigos conversando. Namorado não, porque em nenhum momento nós mencionamos algo sobre a sexualidade deles.
Visto isso, eu tenho que entender que as bancas adoram trabalhar em prova o que a gente chama de coesão textual. E quando a gente pega a coesão textual, tem aquilo que a gente chama de coesão referencial e aquilo que a gente chama de coesão sequencial, galera. Então, vamos lá. Neste momento, o que seria a coesão referencial? É quando eu pego um elemento do texto e faço uma referência a outro no intuito de evitar a repetição. Porque na fala eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. Na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Eu posso fazer isso com pronomes, eu posso fazer isso com sinônimos, eu posso fazer isso com elipses, mas o principal elemento é o pronome. E tem 3 pronomes que caem muito na prova. São eles: o pronome relativo, o pronome pessoal oblíquo-átono e o pronome demonstrativo. Galera, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas esse aqui é bacana. Dá uma reforçada. Dá uma estudada um pouco mais nestes pronomes. E quando a gente pega a coesão sequencial, o que é isso? São as sequências das ideias empregadas dentro de um texto. Se tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. São 2 elementos que também fazem muito isso, a preposição e a conjunção. Mas o principal elemento, sem sombra de dúvidas, é a conjunção. E a conjunção, galera, é a menina dos olhos da língua portuguesa. Se eu não souber a conjunção, eu não sei interpretar e não sei fazer redação. Como é que eu indico causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão? Não tem como. Não tem como se eu não dominar. E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar 2 folhinhas de cartolina. Eu mando um materialzinho para vocês, pode pedir. Em uma você vai colocar as 5 conjunções coordenativas e na outra você vai colocar as 9 conjunções subordinativas adverbiais. É isso que você vai fazer. Detalhe, não são 14 elementos, são 14 valores semânticos. Pega a adversativa, por exemplo, eu tenho mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Então, isso é muito importante, cara. Só para vocês terem noção, já faz um tempinho, em 2015, a Prefeitura do Rio de Janeiro realizou um concurso com 15 questões de língua portuguesa, 15. Das 15, 4 foram diretamente de conjunção. Era para identificar o valor semântico, para dizer se era causa, consequência, finalidade, esse tipo de coisa. Mas das 15, 8 foram direta e indiretamente de conjunção. Ora, como? Ora, a conjunção não faz você acertar só o valor semântico da conjunção, faz você acertar classificação de oração, faz você acertar pontuação, faz você acertar reescrituras de frases. Várias questões de reescritura cobram apenas conjunção. O cara pode cobrar absolutamente tudo. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da super revisão do professor Sidney Martins? Então, nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos para você uma super revisão, tá, de língua portuguesa 100% baseada aí no IBAD, na banca examinadora IBAD, com quem? Com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins, que é um dos melhores professores de língua portuguesa do Brasil. Na minha opinião, ele é o melhor professor de língua portuguesa do Brasil, com certeza, né? Meus amigos, minhas amigas, então tá aí a revisão do Sidney Martins. Essa videoaula que você assistiu agora no nosso canal do YouTube é uma videoaula aí que nós temos aí, é apenas 20%, aí 30% da aula do professor Sidney, ou seja, é só uma degustação, uma demonstração para vocês. A nossa revisão, IBAD com o Sidney Martins, custa apenas um investimento de R$20 e você tem direito aí a 30 dias de acesso, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Mas, se você gosta do Sidney Martins, nós temos também uma opção, tá, muito válida, que é o acesso total de língua portuguesa do professor Sidney Martins. Lá você vai ter o curso regular dele, você vai ter o curso de interpretação de textos, o curso de redação, todas as revisões de bancas, IBAD, AOSP, CESP, Sesgran Rio, FCC, enfim, todo o conteúdo produzido com o professor Sidney, nós temos acesso total em língua portuguesa também. Tá certo?
Então, forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui na Lá Concursos. Tchau, tchau. Clique-claque.